Olá, discípulo da classe de doutrina, como está vocês? Que Deus esteja com cada um de vocês. O tema da nossa lição de hoje é o discípulo e a oração. O texto bíblico é o Salmo 5, verso 3, que está escrito assim: De manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Conta-se a história de um camponês russo que desejava a todo custo entender o significado do verso bíblico "Orai sem cessar". Após muita vã peregrinação, ele encontrou-se finalmente com alguém que lhe ensinou a oração de Jesus. Seu mestre instruiu a sentar-se em silêncio, abaixar sua cabeça, fechar seus olhos, respirar pausadamente olhando o seu próprio coração e daí em sussurro dizer: Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia de mim. Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia de mim. O camponês deveria proferir essas palavras 3.000 vezes cada dia, aumentar para 6.000 vezes ao dia, 12.000 vezes ao dia, até chegar ao ponto em que dissesse tais palavras tantas vezes quanto desejasse. Com o passar do tempo, o camponês peregrino experimentou uma grande alegria. Sua oração havia penetrado em sua vida de tal modo que já não podia esconder a satisfação de estar totalmente dependendo de Cristo, do seu perdão e do seu amor. E esse amor e dependência o ajudaram a suportar as dificuldades do dia a dia, por mais penosa que fosse. Apesar de utilizarmos o nosso intelecto e falar com Deus, e apesar de termos a obrigação da oração, visto que Deus nos manda orar, oração é comunhão do dia a dia com o nosso Deus. Oração é o ingrediente essencial para a transformação pela renovação da nossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. O camponês experimentou uma comunhão íntima e contínua com Deus. E foi isso que fez ele entender realmente o que significa oração. A Bíblia não apresenta uma definição de oração. O conceito em si pode ser extraído das muitas experiências dos personagens bíblicos e das exortações de Deus. Nos exemplos bíblicos, podemos perceber que a oração é um processo dinâmico entre o homem e Deus. A oração envolve petição, intercessão e louvor. E Deus se importa por ouvir as nossas necessidades. Deus criou o homem para que esse o glorificasse e tivesse comunhão com ele. O pecado separou o homem de Deus. Como parte do plano restaurador para esse relacionamento, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo. A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz para salvar o homem do seu pecado, da sua alienação de Deus. Colossenses no capítulo 1, 20 a 22 diz o seguinte: E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele ele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e inculpáveis diante de Deus. Colossenses 1, 20 e 22. Quando o homem aceita Jesus como seu salvador pessoal, ele experimenta novamente o contato direto com Deus. Efésios capítulo 12, versículo 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Essa comunhão mútua se concretiza através da oração e é um ato de fé. Martinho Lutero dizia que a fé não pode ser colocada no bolso. Ela é dádiva de Deus e deve ser entregue a Deus. Deus dá a fé ao homem para que este volte-se para ele e mantenha-se espiritualmente sadio. Isso significa que o homem deve buscar a Deus em todos os detalhes da sua vida. Até aqui, temos considerado que a oração tem como propósito a comunhão com Deus.
Considere-se você mesmo e a sua vida de oração. Você tem orado ao Senhor? Você tem buscado a presença de Deus? Você tem tido comunhão com Deus? Qual o nível de sua abertura para com Deus? Você é capaz de dizer a Ele tudo o que se passa em sua vida? Deus almeja ter intimidade com você. Ele quer ser seu melhor amigo. Ele quer preencher todo o seu ser. A comunhão que Deus quer ter com o homem é o segundo propósito da oração. Reflita no seguinte testemunho. O privilégio da oração para mim é das possessões a mais apreciada, porque tanto a experiência como a fé me convencem de que Deus mesmo a ouve e responde, conforme a sua sabedoria. A mim só compete pedir e a Ele conceder os recursos de acordo com a sua presciência. Se não fosse assim, jamais eu ousaria orar. No sossego do lar, no ardor da vida e da luta, na presença da morte, o privilégio de falar com Deus é para mim incalculável, e eu o aprecio tanto mais, quanto não existe de nós nada que esteja acima das nossas forças. É bastante elevarmos a mente em súplica para que sejamos ouvidos por Deus. Mesmo quando não vejo, não ouço, nem falo, posso orar e ter a certeza de que Deus me ouve, quando afinal estiver de atravessar o vale da sombra da morte, espero fazê-lo conversando com Deus. Leamos os seguintes textos, irmãos. Jeremias 33:3. Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jeremias 29:13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Salmo 50:15. E invocar-me no dia, e invocando-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Esses textos bíblicos nos dão uma promessa, que Deus ouvirá as nossas orações. Podemos confiar em Deus, irmãos, mesmo quando não vemos ou ouvimos. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Ele nos ouve e quer comunhão contínua conosco. Medite nos exemplos e testemunhos dados aqui e defina o termo oração com suas próprias palavras. Para mim, oração é... O que é oração? O que a oração é para você, discípulo amado do Senhor Jesus Cristo? Quando Jesus esteve na terra, ele focalizou o tema da oração muitas vezes. Vamos ler Mateus capítulo 6, versículo de 5 a 15, que diz o seguinte: E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. Teu Pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedides. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai
vos não perdoará as vossas ofensas. Bom, nessa oração nós temos alguns pontos interessantes. O primeiro dele é que o Senhor diz como nós não devemos proceder. Não devemos proceder nem como os hipócritas que fazem aparições públicas para mostrar que estão realmente buscando a Deus. E também não façam que nem os gentios que usam de vãs repetições ou palavras que vão encantar ou tentar fazer com que Deus mude a sua atitude. Deus quer um relacionamento. Então a nossa palavra tem que vir do coração. Por isso o Senhor nos orienta a entrar no nosso quarto, no nosso íntimo, no nosso profundo, para que do nosso profundo nós possamos trazer ou levar palavras realmente que são do nosso interior. Mas a oração modelo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós percebemos alguns elementos, irmãos, que nós devemos cultivar durante a nossa oração. Nós temos que buscar esses elementos como um fator importante para que a nossa oração seja realmente algo de nós para Deus e que nós estejamos nessa comunhão íntima com o nosso Deus. Então, alguns elementos nós podemos citar: intimidade com Deus, fé em Deus, adoração, louvor, reconhecimento da soberania de Deus, submissão, consagração, petição, confissão, petição de livramento. São elementos que contém. Mas você pode ver em outros exemplos, nos exemplos que foram dados, nos exemplos que você tem na sua revista, no seu material, exemplos de homens e os elementos que contém nessas orações. Bom, o pastor Hallock disse certa vez que a oração e a leitura da Bíblia representam duas asas do avião. O pastor Hallock acreditava tanto na leitura da Bíblia que por mais de 50 anos a leu pelo menos 2 vezes ao ano. O crente encontra muitas respostas para suas indagações ao ler a palavra de Deus. É preciso que haja um sentimento de busca. Jesus insiste em que façamos: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Irmãos, nós temos que entender que se nós queremos a fé necessária para que a nossa petição seja ouvida pelo Senhor, nós temos que conhecer esse Senhor. E nós conhecemos o nosso Deus, e nós conhecemos aquilo que agrada a Deus através da leitura bíblica. Então, uma vida cristã sem uma leitura bíblica e sem oração está fadado ao fracasso. Você não tem... Orar é muito importante, mas orar baseado na palavra de Deus, no que Deus está mandando. Entendemos que o crente em Cristo deve manter uma atitude constante de oração, que a oração do crente deve incluir elementos tais como adoração, gratidão, arrependimento e confissão, intercessão, petição e consagração, e que o crente lucra quando tem hora marcada para o encontro especial com Deus. Uma vez que a pessoa aceita Cristo como seu Salvador, passa a receber a orientação direta do Espírito Santo quanto ao relacionamento íntimo com Deus. A Bíblia diz que o Espírito intercede pelos santos, Romanos capítulo 8, versículo 27. Isso significa que quando nos aproximamos de Deus, estamos sendo guiados pelo Espírito, que vive em nós, Romanos capítulo 6, versículo 9 ao 14. Daí temos a garantia de sermos ouvidos, porque chegamos diante de Deus com as credenciais do seu próprio Filho, cujo Espírito vive em nós. Bom, irmãos, aqui terminamos nossa lição. É um breve resumo. O material está aí no link, vocês vão poder consultar e ver as perguntas, os questionamentos. Mas, acima de tudo, nós temos os projetos concretos de vida. Esse projeto concreto de vida é muito especial, é muito importante para que você possa aprimorar o seu estudo, para que você possa aproveitar ainda mais as coisas que foram ditas e que você tenha uma vida em Cristo
mais espiritual e mais saudável. Nós estamos deixando agora, esperamos que o Senhor esteja abençoando vocês. E como sempre, nós terminamos a nossa lição, a nossa orientação com uma oração. Vamos ter 13 aulas, e nessas 13 aulas sempre vamos encerrar com uma oração, porque é Ele quem faz, é Ele que traz o ensinamento, é Ele que traz o conhecimento da sua palavra, e só através do Espírito Santo, e só através da comunhão com Ele, nós realmente vamos entender quem é esse Deus. Pai amado, Pai querido, o Senhor nos deu essa arma poderosa, ó Deus, a qual nós queremos aprender um pouco mais, nós queremos conhecer mais sobre a oração. Ó Deus, aprendemos em alguns textos, e alguns textos tem no nosso material, e esperamos, ó Deus, que os nossos alunos, os discípulos do Senhor, estejam lendo a Tua palavra e buscando, ó Deus, fé, para poder, ó Deus, nas suas petições, nas suas orações, estar verdadeiramente tendo uma comunhão contigo. Pai amado, nós queremos te agradecer e entender, ó Deus, que o Senhor exige e pede de nós que nós estejamos em inteira e total comunhão contigo, cada dia, cada momento, cada instante das nossas vidas. Abençoa os teus filhos, ó Deus, abençoa os teus servos. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Esperamos que essa lição é somente um resumo, né? Não deixe nunca de procurar conhecer mais, aprender mais, ler mais textos. Nós poderíamos citar no material de vocês, tem vários textos que vocês podem ler, que falam sobre oração e que vão dar a vocês cada vez mais conhecimento dessa arma poderosa que Deus nos concedeu para que nós possamos verdadeiramente ser crentes felizes na presença do Senhor. Use essa arma, a oração. Busque sempre estar na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe. Amém.